Olá pessoal, meu nome é Ricardo Zanlorenzi, eu sou médico anestesista, sou fundador aí da Pomodoro Medical Learning e hoje a gente vai ver como fazer uma intubação com tubo duplo lumen, ou os chamados tubo Robert Shaw. A gente vai ver a intubação utilizando um videolaringoscópio e também a gente vai ver como verificar o posicionamento adequado desses tubos. Esse daqui é um tubo Robert Shaw esquerdo, então eles têm esquerda e direita, justamente pela distância da saída do brônquio para o lobo superior esquerdo. Ele vem com um guia dentro dele. Por que ele é um tubo duplo lumen? Porque ele tem o lumen bronquial e tem o lumen traqueal. Se a gente oclui um deles, vai ventilar um só dos pulmões. Então o tubo duplo lumen ele serve para uma ventilação monopulmonar. Então aqui a saída traqueal e a saída bronquial. Então como ele é o esquerdo, ele vai no bronquiofonte esquerdo. E vamos supor que a gente inseriu já o tubo. A partir do momento que ele está inserido, a gente vai acoplar essas duas cânulas aqui. E aí a gente tem uma saída só que a gente vai acoplar na traqueia. Aí aqui a gente fecha o lumen bronquial e aqui a gente fecha o lumen traqueal. E aí, se a gente quiser inserir o nosso endoscópio flexível aqui para verificar o posicionamento, a gente consegue inserir aqui por dentro, que é o que a gente vai fazer na sequência. E a gente tem um outro tubo duplo lumen, que é o tubo duplo lumen direito. Lumen traqueal, lumen bronquial é sempre azulzinho. E vejam vocês que o grande detalhe dele é essa saída aqui. Então, bronquiofonte direito, bronquiofonte esquerdo, eu inseri aqui. E aqui está a saída para o lobo superior direito. Então eu preciso ter esse furinho aqui para não deixar de ventilar. Esse tubo especialmente, ele vem acoplado aqui um cufômetro para a gente ver justamente se as pressões do cuff estão adequadas e evitar tanto alguma lesão, né, isquemia de traqueia, quanto algumas outras complicações que podem ocorrer, até traumas que podem ocorrer se a gente mobiliza esses tubos com o cuff insuflado. É muito comum, às vezes com dificuldade na ventilação monopulmonar, os colegas insuflarem muitos cuffs. Então utilizar esses cufômetros acoplados pode facilitar e minimizar complicações. Da mesma maneira, a gente vai acoplar aqui, ele tem os mesmos conectores do outro tubo. Então nós temos aqui nosso paciente, a gente vai fazer a inserção de um tubo endobrônquico esquerdo. A gente vai entrar pelo lado direito da nossa boca, vai fazer lentamente a nossa videolaringoscopia. Já chegamos na nossa epiglote aqui e a gente vai fazer a inserção do nosso tubo Robert Shaw. Então a gente entra pelo lado direito da boca. A partir do momento que a gente entrou com a pontinha ali, a gente vai ou pedir para alguém ou a gente mesmo fazer a retirada do guia. Tubo, retiramos o guia, a gente nunca progride o tubo com o guia dentro para evitar lesões traqueais. E aí a hora que a gente for progredir, a gente vai girar ele, girar ao máximo 90 graus e vamos inserir, estamos quase lá. Chegamos no nosso ponto que a gente queria. Vejam a quantidade que ele está inserido aqui. Essa dificuldade que eu tive aqui, ela pode acontecer principalmente com tubos que têm o PVC rígido. E que eu sugiro para vocês, algo que eu já sugeri em outros vídeos, que é mergulhar esse tubo num soro morno. O PVC vai ficar bem mais mole. Então antes de inserir o tubo, mergulha no soro morno, faz a intubação. Na hora que você tirar o guia, ele ainda vai estar molinho, tem menos chance de você fazer qualquer lesão traqueal. Vou conectar aqui e vou fazer a minha ventilação. Vou insuflar os meus cuffs. Então aqui a gente não tem cufômetro. Cuff brônquico, traqueal e vou fazer a ventilação. Tá? Vamos supor que a nossa ventilação não ficou boa. Eu quero então fazer uma avaliação se ele está posicionado corretamente. Eu vou pegar o meu endoscópio flexível de 3,8 milímetros e vou inserir pelo lumen traqueal. E aí eu cheguei, olha só, está perfeitamente posicionado. Ah, Ricardo, se eu inserir no lumen bronquial, o que acontece? Se você inserir no lumen bronquial, você vai ver provavelmente logo na sequência a saída do bronquiofonte do lobo superior esquerdo. Então vamos descer pelo nosso lumen aqui bronquial, aqui o nosso cuff, e aí logo aqui ó, a gente vê a saída para o lobo superior esquerdo. Se a gente inserisse um pouco mais, a gente ia bloquear a saída aqui do lobo superior direito. No pulmão esquerdo aqui a gente tem a saída para o lobo superior esquerdo um pouco mais distante da carina, diferente do direito, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Agora a gente vai fazer a inserção de um tubo duplo lumen direito. Então vamos inserir a nossa lâmina hiperangulada pela direita na boca,
Vamos indo lentamente, encontramos a nossa epiglote e vamos fazer a inserção pela direita da boca, da mesma maneira, acertando a entrada da glote ali. A gente já vai segurar o nosso tubo, fazer a retirada do guia. E aí, a partir do momento que entrou, vocês vão girar para 90 graus e continuar a inserção até impactar. Tudo certo, o paciente está entubado, mas não está ventilando bem. Eu vou insuflar os meus 2 cuffs aqui, conforme recomendado, até no máximo 32 centímetros de água. Aqui a gente tem esse cufômetro acoplado, insuflado, certinho. Vou conectar aqui e vou deixar o meu carrinho ventilando. Agora eu vou pegar o meu endoscópio flexível de 3,8 milímetros. Eu vou entrar pelo lumen sempre traqueal para ver se fomos para o lado certo. Vejam, sempre sem embarrigar. Essa é a posição certa de um tubo Robert Shaw. Tirei o meu endoscópio, vejam que a permanência do posicionamento do tubo é bem desafiadora. Aqui a gente consegue ventilar o nosso paciente de maneira adequada, uma ventilação monopulmonar à esquerda quanto à direita. Normalmente isso é utilizado em pneumonectomias extrapleurais à esquerda, em que você vai ter que fazer um clampeamento do brônquio-fonto esquerdo e aí você precisa que o pulmão direito seja isolado, que esse braço do tubo Robert Shaw esteja no brônquio-fonto direito. Eu queria destacar, a inserção com a lâmina hiperangulada, ela requer alguns cuidados para evitar lesões ou dificuldades. Qual que é a grande dificuldade do uso da lâmina hiperangulada e do tubo Robert Shaw? Muitas vezes a gente vai ir para a condição vejo e não intubo. Então eu inseri pelo lado direito da boca, cheguei e consigo visualizar minha glote. E aí o tubo veio de maneira padrão, configurado desta maneira aqui. E eu vou entrar, meu paciente posicionado, tudo certinho, eu vou entrar e vai ficar fazendo isso. E eu não vou conseguir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou simplesmente angular. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou até conseguir chegar lá, mas eu não vou conseguir progredir, mesmo tirando o guia, ou eu vou fazer uma lesão de traqueia. Então o que a gente tem como sugestão? Vamos mudar a curvatura aqui da ponta, de maneira que ela não vai fazer a curvatura total aqui da lâmina hiperangulada. E a gente vai fazer uma angulação da extremidade distal do cuff, não de tudo aqui. Então, como se fosse um taco de hóquei mesmo. Eu vou dar uma angulada, não mais do que 60 graus. O grande segredo aqui é a gente angular não acima do cuff, mas sim na extremidade distal do cuff traqueal. E não tão angulado, mais ou menos uma angulação aí de aproximadamente 60 graus. Então, eu vou entrar pela direita da boca. E aí, olha só, a mesma visualização que eu estava tendo lá. Uma visualização não muito boa. Mas o meu tubo ele entra e ele não entra tão angulado, tão anteriorizado como da outra vez. E daí dessa maneira é você girar ele, depois que você obviamente tirar o fio guia aqui, vai ser mais fácil de você progredir, você girando ele, né, como é a forma recomendada, do que você tentando progredir ele de maneira direta com ele curvado para frente. Então você progride e gira ele. Fica a dica do uso da lâmina hiperangulada com o tubo Robert Shaw. O uso da curvatura ali a partir da extremidade distal do cuff traqueal. E se você não conseguir, não force, porque aqui a gente tem o risco de fazer uma lesão traqueal. Lembrem, o indicado para vias aéreas difíceis seria o uso de bloqueadores brônquicos associados a tubos de uma luz só, tubos convencionais. Mas a gente sabe que a disponibilidade não é tão grande nos hospitais, então a gente acaba adaptando mais o uso de tubos Robert Shaw, a sua inserção com a lâmina hiperangulada requer alguns cuidados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Estou aqui à disposição para vocês se vocês tiverem dúvidas, comentem alguns casos que vocês tiveram ou dificuldades que vocês têm nessas técnicas que eu falei e que eu sugeri aqui para vocês. Até o próximo vídeo.